Thiago, sabe que tem um assunto assim bem importante, interessante. A gente, por trabalhar muito forte na questão do divórcio, principalmente causas de alta complexidade, como é o nosso posicionamento, né, no escritório, e de fato a gente trabalha muito focado e bastante imerso nesse universo do divórcio. Eu fiquei fazendo uma reflexão que é hoje o assunto da nossa conversa, que a gente queria inclusive compartilhar com as pessoas que nos acompanham, fazer esse registro aqui, das principais causas que levam as pessoas ao divórcio. A gente elencou algumas delas aqui e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. E a primeira delas, que eu acho que é uma unanimidade, né? E talvez as pessoas, muitas delas não se dão conta disso. O que mais leva, unanimidade, tá? O que mais leva as pessoas ao divórcio são os problemas financeiros. É verdade isso? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que poderia vir com outras causas aí, a gente vai falar mais depois. Mas com certeza esse é um dos principais problemas, né? Daqui a pouco uma vida que com despesas incompatíveis com a receita, com a entrada de dinheiro, muitas vezes sem a participação, sem a concordância dos dois cônjuges, né? Aquele que vai administrando ali as finanças da casa, vai tomando decisões equivocadas, sem a participação do outro. Então, eu acho que sim, né? Com relação à tua introdução, eu acho que o pessoal que está nos assistindo pode perguntar, tá, mas né, são o quê? Estatísticos? São, né, psicólogos? Sim. Né? Mas é claro que a gente, com a nossa experiência trabalhando com divórcio, a gente tem plenas condições de relatar, de contar para as pessoas, pelo menos aquela estatística interna do nosso escritório, né? Quem vem nos procurar, o que apresenta como principais motivos para o divórcio, né? Então eu acho que é a partir dessa experiência nossa que a gente quer trazer aqui essa reflexão, né? Perfeito. E começando pelos problemas financeiros, eu acho que sem dúvida é um dos principais fatores. Eu colocaria uma questão muito importante que vem ganhando força nos últimos tempos, Thiago, que é a questão da infidelidade financeira. É um termo, o termo por si só ele é relativamente novo, mas o nome ele diz respeito ao que as pessoas já imaginam que seja. Realmente é uma traição no campo financeiro. Ela é muito mais preocupante do que simplesmente a pessoa que gasta, talvez despreocupadamente e sem avisar o cônjuge, não tem essa preocupação com as finanças internas. Isso aqui nos remete a um problema muito maior, né? Por quê? Porque a infidelidade financeira diz respeito principalmente à ocultação de rendimentos, à ocultação das dívidas, o que vai, na maioria das vezes, nos levar a um problema muito maior na hora de um eventual divórcio, né, Thiago? Ou na hora, aqui nós já estamos tratando do divórcio realmente, que é o problema da fraude na hora da partilha. Por quê? Porque durante o casamento, tu tem um problema de falta de comunicação em relação ao teu financeiro daquele casal. E aí, na hora do divórcio, aquela pessoa, o cônjuge que não teve aquele acesso à informação financeira do outro lado, ela muitas das vezes vai sair prejudicada dali. Né? Vai ser prejudicada financeiramente falando. A parte patrimonial dela vai ser prejudicada. Por quê? Porque aquele cônjuge que foi infiel financeiramente falando já deu conta de esconder parte do seu rendimento, abriu uma conta não sei aonde, escondeu parte do salário, ou endividou o casal de forma muito grande. E esse é um baita problema que faz as pessoas se divorciar muito, cara. Então, por isso que eu acho e a gente concordou em colocar assim na nossa percepção como a principal causa de divórcio os problemas financeiros. E eu acho que a infidelidade financeira, como a gente gosta de chamar, ela é talvez uma das principais causas dos problemas financeiros em sentido mais amplo. Perfeito. Né? Porque se o casal está passando por dificuldades financeiras, por exemplo, tá? Porque teve uma situação qualquer que teve que fazer um aporte que não estava previsto, enfim, mas o casal está alinhado, sim, o problema financeiro não vai levar para o divórcio. Não vai. Porque o problema financeiro decorre, daqui a pouco, de uma situação emergencial ou de um alinhamento do casal de contrair uma dívida para resolver tal situação e tal. Então,
o problema financeiro, muito comumente, vai ser gerado pela infidelidade financeira. É aquele cônjuge que fez alguma coisa, uma aquisição, uma dívida, um investimento, e não comunicou ao outro, né? Então, está muito relacionado, a infidelidade financeira está muito relacionada ao problema financeiro como causa para o divórcio. Porque o problema financeiro por si só, estando o casal alinhado, normalmente não leva ao divórcio, né? Então, Exato. a infidelidade vai ser um fator aí a agravar. Porque aí nós temos uma questão bem mais importante, né, Thiago? Que é a quebra da confiança das partes. O termo aqui da infidelidade remete justamente à quebra de confiança que aquela esposo deposita no outro. Só que quando a gente junta quebra de confiança com a palavra dinheiro, isso gera uma ruína, uma ruptura nesse casamento. Sim. Que vai levar ao divórcio, inevitavelmente. Muitas das vezes vai levar ao divórcio. E como tu bem colocou, se é um problema financeiro que o casal vem enfrentando, isso é muitas vezes solucionável. Muitas das vezes. Mas aí, se nós não temos, e aí nós vamos partir para o segundo tópico aqui, que ao meu ver é também, olha, não sei nem se por ordem de importância ele é menos ou mais importante como causa de divórcio, que seria a falta de diálogo, falta de comunicação, falta de transparência entre o casal, Thiago. Então, juntando tudo, isso aqui tudo se relaciona, né? A falta de transparência e diálogo em relação às questões financeiras, principalmente, vai gerar um problema, muitas vezes, que acabam culminando no divórcio, né? Então, o segundo item que a gente elencou aqui seria a falta de diálogo / comunicação. Falta de comunicação entre o casal. Aquela velha história, né, Thiago? O casal tá lá, já não se conversa mais direito, tudo acaba virando motivo de briga, e brigas banais, briga por qualquer besteira do dia a dia, questões cotidianas, brigas por picuinha mesmo. Eu tenho assim a percepção, Thiago, muitas vezes já atendi várias pessoas assim que buscam o divórcio, e a gente acaba sempre perguntando qual foi o motivo, né? Embora muita gente acha que o advogado de família ele quer fazer o divórcio de qualquer maneira, muito pelo contrário. A gente sempre acaba perguntando qual foi o motivo que levou a pessoa a procurar a opção do divórcio. E muitas respostas vêm nesse sentido. Olha, doutor, a gente já não tá se dando bem, sabe? A gente não conversa bem, tudo vira briga, qualquer coisinha vira briga. Gente, a pessoa não consegue ter um diálogo, não consegue estabelecer um diálogo com a própria esposa, com o próprio marido. Sabe, Thiago? Tudo vira desrespeito, vira falta de educação dentro da própria casa, com a própria esposa. Isso é um comportamento muito maluco, se a gente for pensar, né? Porque, assim, fora do teu ambiente familiar, tanto o marido quanto a esposa são as pessoas mais educadas do mundo, né? Mas com um colega de trabalho, um cara super educado, com um colega de aula, um cara super educado, com uns amigos de futebol, um cara super bacana. Por que dentro de casa o cara é um mal educado do caramba? Xinga a esposa, fala palavrão, né? Maltrata os filhos. Por que com as pessoas da família a gente acaba descontando e sendo mal educado com os da rua acaba respeitando mais? Isso é curioso, né? Mas me parece que o ser humano tem uma tendência a magoar com mais facilidade, digamos assim, aquelas pessoas que estão mais próximas, que estão ali junto com ele no dia a dia, resolvendo os problemas do dia a dia, enfim. E é muito curioso isso nosso, né? Nosso como ser humano, mas a gente tem isso. Parece que as pessoas mais distantes de nós, incluindo aí os amigos, claro, mais distante do que a esposa, o marido. Sim. Então a gente bota aí os amigos, familiares, etc. A gente tende a tratar melhor do que a própria pessoa que está ali conosco no dia a dia. E óbvio que isso não é uma regra, mas eu estou abordando a questão dessa comunicação disfuncional. Geralmente a gente faz isso, né? E é muito curioso, parece que a gente se sente, repetindo, ser humano, se sente mais à vontade para não cuidar tanto com a comunicação com as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Exato. Então, e aqui, Daniel, nesse ponto aqui da falta de diálogo, falta de comunicação que a gente relacionou, eu salientaria que não só a falta de comunicação, mas também aquela comunicação disfuncional, que é o que tu tá colocando. É aquela comunicação que existe, mas sempre leva a conflito, sempre leva a atrito. Questões banais do dia a dia se tornam problemas, se tornam motivo de desavença. Então, às vezes, mesmo quando há comunicação, mas essa comunicação é disfuncional, né?
Isso Exato. também leva muito. Quer dizer, não há no sentido de quando há, é uma comunicação que leva para briga. Thiago, tu sabe que essa questão da comunicação ela é muito importante e ela é um exercício diário que a gente precisa, a gente, de novo, como tu bem colocou, se incluindo como ser humano, precisa exercitar. Porque normalmente quem está à nossa volta mais frequentemente, a gente acaba tendo maior nível de confiança, maior nível de empatia e aí por isso, automaticamente, tu acaba tendo um maior nível de intimidade e aí acha que tá tudo bem xingar aquela pessoa, descontar as frustrações que tu não faria com um estranho na rua. É como se aquele filtro social que a gente tem, quando tu tá dentro de casa ali com teu companheiro, com teu marido, esposa, parece que esse filtro, a gente perde esse filtro, né? Exatamente. Só que, ao meu ver, tinha que ser justamente o oposto total, né? Verdade. Claro que todas as pessoas com educação, mas o principal lugar de tu demonstrar educação dentro da tua casa, cara. É o teu ambiente familiar, é onde começa o teu trato com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu namorado, namorada, tratar as pessoas com educação. E tem um estudo, um livro, inclusive, esse estudo foi traduzido a livro, muito importante, inclusive para quem não conhece, é importante, que é a comunicação não violenta, tá? Que ela trata justamente disso. É um exercício, as pessoas conseguem, seguindo o passo a passo que o autor propõe, conseguir fazer com que essa comunicação, por muitas vezes mal interpretada, justamente porque as pessoas acabam não sabendo se comunicar de forma eficaz, como tu falou, uma comunicação disfuncional, gera ruído, gera briga diária. Então, muitas vezes, essa falta de comunicação eficaz é o que gera briga, gera discussão, gera falta de respeito com o teu companheiro, com a tua esposa, porque simplesmente tu não tá utilizando o mínimo, né, que é tu saber colocar as palavras de forma bem colocada. Então, na vida tem gente que fala que todo mundo é vendedor, né? Em certo momento da vida. Cara, quando tu precisa de alguma coisa que a tua esposa faça, alguma coisa pra ti, que o teu marido faça alguma coisa pra ti, tu tá ali precisando que ela vender uma ideia pra ela. Então começa dentro de casa. Então se tu não souber colocar isso de forma tranquila, de forma eficaz, tu já começa o teu dia literalmente quebrando o pau dentro de casa. Tu sai pra rua estressado, pega o teu carro estressado, já xinga no trânsito, já chega no trabalho a 1000, atende mal o teu cliente, atende mal, faz mal as tuas atribuições, isso gera uma bola de neve, teu nível de estresse aumenta. Então é uma consequência grande. Isso, somado com dias e dias dessa forma, vai gerar, muitas vezes, um divórcio, que a gente recebe nesses casos. O que é, ao nosso ver, né, Thiago, totalmente superável. A questão do diálogo ela é uma questão pontual, mas as pessoas não cuidam e leva muitas vezes à separação, infelizmente. É verdade. Né? O terceiro ponto, Thiago, que eu acho que as pessoas... Ponto mais polêmico. É um ponto polêmico e assim, em ordem de importância, digamos assim, não quer dizer que é menos ou mais importante. De novo, isso aqui não é um ranking, né? Mas eu acho que ele não é, de novo, não é o principal motivo. Isso de longe. Se a gente for elencar os nossos 10 últimos casos de divórcio, olha, eu nem lembro quais deles foram por esse motivo, sinceramente falando. Na verdade, poucos casos de divórcio são os que nós atuamos que a causa preponderante foi a infidelidade conjugal, a traição, a infidelidade do casal. Ela por si só, como causa do divórcio. A gente sabe que existe muitos divórcios são levados pela infidelidade, pela traição do cônjuge, mas eu colocaria, Thiago, que isso aqui nunca vem sozinho, nunca vem desacompanhada, é sempre um conjunto de situações. As pessoas não se comunicam direito dentro de casa, não se tratam com respeito dentro de casa, o casal perde o desejo um pelo outro, então já não se procuram mais, não fazem o mínimo para se dedicar, para fazer alguma coisa diferente um pelo outro. E aí, Thiago, o que acaba acontecendo? Se acovardam, acabam se acovardando e buscando uma alternativa, que é uma via mais fácil, talvez, de lidar com um problema, que é procurar uma outra pessoa na rua.
E quando isso acontece, meu amigo, realmente aí não tem o que fazer. No meu entendimento, inclusive, a infidelidade conjugal é a única causa que leva um casal a divórcio que é inegociável. Pra mim, Daniel, divórcio Irremediável. irremediável. Pra mim não tem negociação. Uhum. Pra mim não tem negociação. Uhum. Aquele que traiu, meu amigo, tomou uma escolha. Uhum. Ele tomou a decisão. Eu não quero consertar meu casamento, eu quero trair a minha mulher, quero trair meu esposo. Uhum. Então, quando tu toma essa decisão, Thiago, tchau pra ti. Uhum. Tu sabe que eu penso, Daniel, que a infidelidade conjugal, eu acho que é um tema muito delicado, assim. Fico pensando no seguinte, tá? Existe lá um casal que se ama muito e tal, e tem projetos, etc, pro futuro, e aí passa por uma crise e um dos dois trai o outro, tá? Vamos supor esse cenário, assim. Eu concordo contigo que é um problema seríssimo na vida do casal, tá? É um problema, é uma ferida gravíssima. Só que eu fico pensando o seguinte: será que aquele traído, aquele que foi vítima da traição, digamos assim, ele seria capaz de um dia para o outro se desvincular emocionalmente do cônjuge que traiu? Essa que é a questão que eu vejo, tá? Eu acabo concordando contigo no sentido de que a infidelidade é insolucionável. Porque eu penso assim, ó, por mais que a pessoa perdoe, e é muito comum que as pessoas perdoem, Sim. justamente por isso que eu tô explicando, porque tu não tá pronto para romper aquele relacionamento de um dia pro outro. Tu não tá pronto para deixar de amar o teu cônjuge, a tua cônjuge, de um dia pro outro. Então, assim, vem a traição como uma bomba no casamento, no relacionamento, vem como uma bomba, e muitas vezes as pessoas perdoam. A gente vê isso, né? Muitas vezes as pessoas perdoam. Só que eu acabo concordando contigo, por quê? Porque aquilo vem como uma bomba pro relacionamento que acaba não se dissolvendo com o tempo. Se torna uma ferida que, me parece, pelo que a gente vê, assim, se torna uma ferida que não cicatriza nunca, né? Então aquele relacionamento, ele se torna fadado ao divórcio, entendeu? Então, onde é que eu vou discordar? É uma discordância muito sutil. Eu vou discordar do momento. Porque eu acho que, como a pessoa não tá pronta para se separar, ela recebe aquela notícia e, meu Deus, meu marido me traiu, minha mulher me traiu, e agora? Mas ela não tá pronta para romper o vínculo emocional que tem com seu cônjuge. Então ela acaba perdoando. Tem toda a razão. E eu não tô aqui como dono da verdade. Isso é uma opinião Claro. 100% particular minha. E é muito com base no que a gente vê também. Total. E como tu bem disse, existem vários casos que a gente conhece de pessoas próximas, enfim, que perdoaram a traição. E quem sou eu para fazer um julgamento com relação a isso? Digo assim, que ao meu ver, se tem uma coisa que é irremediável numa conduta de um esposo, de uma esposa, uma das questões que são irremediáveis é uma traição, Thiago. Sim. Porque, veja bem, das que nós estamos falando aqui, problemas financeiros, problemas de diálogo, outros tipos de problemas, a gente consegue conversar, a gente consegue contornar, né? Agora, a pessoa saiu pra rua, cara, casado, prometeu amar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né? Não, uma quebra de confiança Assumiu absoluta. o dever de fidelidade, que tá na lei, inclusive, cara. E aí ela foi lá e tomou a escolha. E não me vem, meu amigo, com essa história de a carne é fraca, nós somos humanos. Cara, com todo respeito pra quem acha o contrário, pensa o contrário. Mas é um mau caráter. A pessoa que faz isso é um mau caráter. Mas é um deslize, eu sou ser humano, tu nunca errou, Daniel. Já errei, diversas vezes, erro todo dia. Agora, isso aqui é um erro conscientíssimo. Tu errou sabendo que tá errado. Então, assim, o que eu acho, Thiago? Acabou o amor. E aí, realmente, acabou o amor. A pessoa não quer mais estar casado. Seja homem, seja mulher, tenha caráter. E diga, estamos encerrando nosso relacionamento. Mas não é nenhuma causa irremediável. Mas eu não tenho mais afeto por ti. Acho que essa também é uma causa quase que insolucionável, né, Thiago? Sim. E aí, antes de cometer uma bobagem dessas, eu saio fora. E a questão da traição, tu falou agora no erro, né? Da questão de ser um erro. E eu pontuaria o seguinte, é um erro com a pessoa que deveria ser a pessoa mais priorizada por ti na vida, que é a pessoa que tá ali do teu lado, pra passar
resolver, para viver as coisas boas que a vida tem para nos oferecer, mas também para atravessar pelos problemas, para viver e solucionar os perrengues, como a gente fala, né? Então, tu quebrou a tua confiança, tu faltou com respeito, tu errou, usando o teu termo, com aquela pessoa que tu mais deveria cuidar, né? E priorizar na tua vida. Então tem esse ponto. E outra questão sobre a infidelidade conjugal é o seguinte: os outros fatores que a gente relacionou como principais causas do divórcio são fatores que normalmente vêm dos dois lados, né? A falta de comunicação normalmente não vem de um lado só. Os problemas financeiros, muitas vezes os dois contribuem e tal. Agora, a infidelidade conjugal, ela via de regra, ela é um problema que é colocado, é uma bomba trazida para o relacionamento por um dos lados, né? Então é um erro unilateral, digamos assim. É uma falta de caráter de quem comete. Né? Exato. Porque... Não é um desalinhamento entre o casal, é um erro cometido por um dos lados. Porque todo o contexto pode estar uma porcaria, o casamento pode estar um ladeira abaixo. Mas tu foi lá e escolheu. Tu tem a opção de te divorciar, por exemplo. Tem a opção de remediar o restante, de procurar ajuda em outras áreas, ou realmente de encerrar ali. Mas tu resolveu ir lá e procurar outra pessoa para te relacionar. Né? E a gente escuta muitas vezes, porque meu casamento não tava muito bem, meu casamento tá uma porcaria. Meu amigo, alguém botou uma arma na tua cabeça e fez tu te casar? Procura uma terapia de casal, por exemplo, né? Alguém forçou você estar casado? Né? Enfim, Thiago, eu sei que é uma posição talvez mais conservadora e sem problema nenhum assumir isso. Eu sou conservador nessa posição. Para mim, isso é um princípio que eu não abro mão. Tá? Fidelidade conjugal é algo, um princípio bíblico, inclusive, que eu sigo. Tá? E, inclusive, já dizia um dos poucos motivos que autoriza o divórcio, biblicamente falando, é a infidelidade conjugal. Tá? Então, meu amigo, aí você já vê a situação, que praticamente todos os outros problemas da nossa vida são contornáveis. Para mim, e não só para mim, a infidelidade não é contornável. Mas a gente sabe, e evidentemente ninguém tá dizendo que teu cônjuge te traiu e tu quer perdoá-lo. Quem sou eu para dizer que não? Maravilha. Mas saiba que como tu disse, um vaso quebrado, ainda que colado, vai ser sempre um vaso quebrado, né? Questão também que se comunica muito próximo com essa questão da infidelidade, parte de um princípio que leva as pessoas ao divórcio também, antes mesmo de gerar uma infidelidade, mas é uma causa que gera muitas vezes infidelidade, mas, ao meu ver, é um dos principais fatores que leva as pessoas ao divórcio. O individualismo dos cônjuges, aquele egoísmo das pessoas no casamento. A pessoa casou e imagina que ainda vai viver uma vida de solteiro. A pessoa casa, Thiago, e não percebe que a partir do momento que você deu sim para tua esposa, para teu esposo, tu passa a ser uma unidade familiar. Agora vocês são uma coisa só, cara. Vocês são um projeto. Vocês são uma família, um centro único. Então não existe mais... mas ela quis isso e eu quis aquilo. E aí por isso nós vamos nos separar. Agora vocês têm que entender que tem que ter um alinhamento de expectativas. Isso tudo tinha que ter sido conversado antes do casamento. Então acho que esse é um grande problema também. Não sei qual que é a tua visão, mas assim, eu acho que nós temos um grande problema, que é as pessoas principalmente, não amadurecer a ponto suficientemente antes do casamento, a ponto de realmente eu vou casar com a pessoa que eu tenha afinidade, que pensa da mesma forma, ou muito parecido comigo, que tenham projetos próximos dos meus, porque senão vai dar problema. Não me vem com essa história de que os opostos se atraem, porque isso é o maior papo furado que tem. Até podem se atrair, mas não ficam juntos. Tem um dito que é legal, que é sobre os opostos se atraem, que é os dispostos se atraem, né? Aqueles que estão dispostos a se atrair, realmente a começar a enxergar o relacionamento com essa visão de um ente unitário, né? E não mais as pessoas individualizadas. O que eu penso é o seguinte: o individualismo, na minha opinião, tá? Se diferencia da individualidade. Porque, por exemplo, eu acho que um relacionamento é feito por duas pessoas autônomas, não é aquela coisa, minha metade, minha cara metade. Não. Tem que ser duas pessoas inteiras se relacionando, e dentro dessa perspectiva as pessoas têm que ter as suas individualidades, né? Eu sei que tu gosta do teu futebolzinho lá semanal, eu tenho a música que eu toco e tal. A gente tem que manter esse tipo de individualidade, o momento da pessoa, momento de lazer, né? A minha mulher gosta de sair com as amigas dela e tal, conversar.
tem que ter essa individualidade. O que eu diferencio do individualismo, que daí estaria mais relacionado ao egoísmo, Perfeito. né? E tá muito na moda a questão dos conflitos gerados pelo mau comportamento, digamos assim, nas redes sociais. Sim. A mulher que vai lá e curte a foto do cara na academia, né, musculosão e tal. O homem que vai lá e curte foto da mulher de biquíni na praia. Então, essa questão de tu agir sem pensar que tu tem dever de consideração com a tua esposa, que tu tem um projeto ali familiar em andamento, que tu tem que manter uma postura social, né? Às vezes, o cara não tá mal intencionado, né? Mas tu tem que cuidar até com a forma como a sociedade vai ver as tuas posturas, né? Daqui a pouco, sei lá, enfim, tu receber na tua casa, um dia que tu tá sozinho, tu receber uma amiga na tua casa, só tu e ela. Cara, tu pode não ter má intenção nenhuma, mas como é que teus vizinhos vão interpretar? E aí, será que disso não pode decorrer uma conclusão de falta de respeito com a tua esposa? Então, eu relaciono o individualismo muito a isso, as pessoas não pensarem no projeto familiar como esse ente autônomo e que deve ser preservado e protegido, né? Não sei o que tu pensa. Acho que tu foi pontual aí, Thiago. E aí, isso vem ao encontro do egoísmo, né? Do egoísmo. Eu acho que a gente separa o guri do homem, como a gente fala aqui no Sul, né? Separar os guri dos homens, no momento que o homem percebe que ele não vai deixar de fazer as coisas que ele gosta, como tu falou, futebolzinho, joga um futebolzinho toda semana, eu vou pra academia todos os dias. Mas eu tenho que saber que quem são as tuas prioridades na tua vida, cara. Minha prioridade não é o meu futebol. Aquilo é importante pra mim, toda semana eu vou estar lá jogando meu futebolzinho. Minha esposa sabe disso, isso é inegociável pra gente. Ela sabe que naquelas 2 horas por semana eu vou estar lá. É a tua individualidade, né? Perfeito, mas são aquelas 2 horas por semana. Não é de segunda a segunda que eu já saio pra jogar futebol. Tem gente que é assim. Aí o cara, quando recebe uma cobrança, ou mulher também, quer sair com as amigas todos os dias. Entende? E aí vem isso que tu falou. O que os outros vão pensar? Mas eu não ligo porque os outros pensam. Então tu tá errado, meu amigo. Porque as pessoas pensam de ti, sim. E falam sobre isso. E muitas vezes o que te constrói é o que os outros estão falando de ti. Querendo ou não. Não é eu que dito essa regra. Né? Então, isso gera um efeito que tu colocou bem. É a questão da empatia, te colocar no lugar do outro. Ah, mas será que... Eu não tenho nenhuma má intenção. Mas será que se eu der uma carona pra uma amiga, sozinho, no meu carro, será que isso vai pegar bem? Será que minha esposa vai ficar achando legal isso ou não? Entende? Ah, mas não tem má intenção nenhuma. Então, às vezes, o cara quer agradar os outros e desagrada em casa. Então, esse é um grande problema, Thiago. E aí, somado aos outros problemas que levam ao divórcio, vem falta de comunicação, falta de diálogo, aí quebra a confiança. É como se essas causas se comunicassem entre elas, né? Todas elas estão entrelaçadas ali, né? Verdade. Sabe que tem uma frase que tu citou aí, que gosta de podcast, eu também adoro, e o Flávio Augusto, inclusive, Flávio Augusto, né, fala isso, e eu remeto, e ele falou isso, eu vou parafraseá-lo. A questão da infidelidade também tem muito a ver com isso. Se alguém vier a cogitar a possibilidade de me fazer um convite, ou coisas assim, pra ti ou pra tua esposa, no sentido de dar em cima, de flertar, aonde é que eu já errei, cara? Se tu já errou. Eu já tô errado. Porque eu, de alguma maneira, eu devo ter dado alguma abertura diferente pra essa pessoa, que ela sentiu uma confiança de poder achar que eu estaria disponível, que eu aceitaria algum tipo de convite daquela pessoa. Sim. Então, o comportamento do individualismo, do egoísmo, eu acho que ele vai ao encontro disso aqui que a gente tá colocando. Como é que tu tem te comportado diante do teu casamento? Tá? E aí, uma coisa vai levar a outra, inevitavelmente. Tua postura perante a sociedade, né? Perfeito. E aí, Daniel, eu acho... Não sei se tu concorda, mas esse individualismo, esse egoísmo, eu acho que eles podem levar, e normalmente levam, para nossa última causa aqui, que a gente relaciona, que é o desalinhamento de expectativas, né? Aquelas expectativas que as pessoas nutrem com o casamento, né? Que com o passar do tempo a gente vai realizar tal projeto, aquele outro, enfim, vai ter filhos, vai morar não sei aonde e tal. Esses projetos começam a ser rompidos, né? A gente começa a se frustrar, a se decepcionar com a postura do cônjuge,
E aí as expectativas daquele relacionamento vão se desalinhando, vão se rompendo esses projetos internamente. Cada um começa a ver que, mas aquilo que eu imaginava para nós, pelo jeito não vai dar certo, não vai mais acontecer, né? Então esse desalinhamento de expectativas das pessoas com o casamento também é uma causa que gera o divórcio. Tu não pensa assim? Concordo, mas eu acho que vai gerar um problema maior a ponto de gerar um divórcio, Thiago, se a pessoa tiver naquele passo anterior ainda do egoísmo. Do egoísmo, de não entender que muitas vezes abrir mão de um projeto pessoal em prol da unidade familiar, do que vai ser melhor para a família, é melhor do que o teu projeto pessoal. Aí tu vai ter um problema no teu casamento. Exemplo, meu marido, minha esposa conseguiu uma oportunidade de emprego que vai mudar as nossas vidas, mas o emprego é nos Estados Unidos. Mas a esposa não quer ir. Não quero ir. Esse é o desalinhamento de expectativas. Por quê? Porque o teu egoísmo, talvez, em não querer abrir mão, mas eu vou ficar longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos aqui. Então, assim, essa falta de objetivo conjunto, Comum. de entender que aquele objetivo da família é maior do que o teu individual, vai gerar esse desalinhamento que, infelizmente, pode sim gerar o divórcio, Thiago. E aí, como tu bem recordou, esses dias a gente comentando, inclusive, sobre esse aspecto aqui, né? Muitas vezes esse desalinhamento ele leva ao divórcio e o teu relacionamento pode estar super bem. Os outros pontos podem, inclusive, não ter nenhum problema. Claro. Mas essa falta de acordo mútuo, né, sobre o propósito, sobre a perspectiva de vida, acaba gerando o divórcio, né? O que é, ao meu ver, uma pena, uma questão totalmente contrário ao que a gente imagina para uma família, né? Mas acontece também, né? Acontece também. Não deixa de ser uma causa comum do divórcio. Exatamente.